Museu de Alberto Sampaio, Guimarães. Homens a chorar a morte de Jesus Cristo. Eis uma cena nunca vista. Esta lamentação é única em Portugal e muito rara na Europa do século XVI. As características tão singulares desta pintura levaram a que o seu autor fosse batizado pelos historiadores de arte como o mestre delirante de Guimarães. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. José Alberto Seabra, lamentações há muitas. Lamentações do século XVI, algumas. Agora, uma que apresente, que represente homens a chorar a morte de Cristo, nunca tinha visto eu. Em Portugal acho que não há. Há esta? Mesmo fora, sim, só há esta mesmo. Este episódio da lamentação não consta das descrições dos evangelhos. No entanto, os pintores representaram muitíssimas vezes com base em descrições ditas apócrifas, ou seja, mais imaginativas, e que foram, no entanto, uma grande fonte de piedade popular em torno dos passos da paixão de Jesus Cristo. O facto é que, mesmo sobre isso, há códigos de representação que indicam, desde logo, pelo uso, que o número de personagens em torno do corpo de Cristo é relativamente reduzido. Nunca são mais do que 6, 7 personagens. Neste caso, a singularidade começa desde logo aí. A muralha de corpos que temos em primeiro plano, em torno, de facto, do corpo morto de Jesus descido da cruz. Sim, é uma multidão para aquilo que é habitual. São 15 pessoas e isso é invulgar, com destaque muito especial, desde logo, para os homens que choram. Aqui os homens, de facto, choram. E choram abundantemente. Até choram mais, enfim, que algumas das mulheres. Estão todos desgostosíssimos. Esta figura ao centro está com o manto vermelho. É o único, no fundo, que está a dizer a todos e a nós próprios que se deve aceitar as coisas tal como são. Ou seja, o seu gesto de mãos com as palmas abertas é um gesto de apaziguamento. Deve-se aceitar a morte
de Cristo, o destino, no fundo, o destino salvador de Jesus que aqui se encena. Esta, digamos, atmosfera carregada de tristeza, sombria, de facto, exato. E é uma pintura com uma enorme carga comunicativa. Claro que não é uma pintura bem feita, de acordo com os cânones. Mesmo para a época não era excelente. Não era nem Miguel Ângelo, nem Leonardo da Vinci. O facto é nem que... sequer Grão Vasco. Nem sequer Grão Vasco, ou seja, mesmo o cânone renascentista que podia ser o do tempo desta obra, o princípio do século XVI, tinha outros códigos, ou seja, há aqui uma força e, digamos, uma pulsão expressiva que sai fora desses cânones. E há outras coisas que são manifestamente mal domesticadas. Por exemplo, a noção do espaço. Se nós temos no Grão Vasco obras em que o espaço é relativamente mensurável, o perto com os longe, ou seja, há uma perspectiva bem gizada de acordo com as regras renascentistas, aqui, longe disso, há uma confusão mesmo do cenário de fundo com essa capacidade de verosimilhança do espaço, ou seja, as figuras de fundo que contam uma parte desta história, que estão no mesmo espaço, mas que fazem parte de tempos sequentes ou antecedentes ao, portanto, episódio da Lamentação, estão realizadas em escalas relativamente contraditórias. Enquanto temos no cortejo do caminho do Calvário, os figurantes vão ficando mais pequenos conforme se afastam para o fundo da representação. De repente, os dois crucificados, o bom e o mau, o ladrão, estão de facto numa escala gigantesca para o sítio onde são representados. É uma pintura cheia de aspectos intrigantes mesmo. Não há aqui gente mal vestida. Isto é, mesmo a Madalena, desde logo, é uma cortesã. Saiu do seu toucador. Outra das singularidades, aprendi com o José Alberto Seabra, desta tábua, é o negro, mas um negro representado também entre os que choram Jesus Cristo. Normalmente os negros não apareciam deste lado dos bons, entre aspas, não é? Sempre do lado dos maus. Era sempre do lado dos maus, não é? Os negros e mais os mouros são sempre os personagens do lado mau dos participantes no Calvário ou na Paixão de Cristo, de uma forma geral. Neste caso, eu não sei muito bem se continuaria a chamar-lhe singularidade, porque eu quase diria que é mesmo uma inovação, que é um negro africano. E aí ele está como participante neste coro de lamentação da morte de Jesus Cristo. Isso é que é verdadeiramente único. Por esta época, e a partir da instituição na Igreja de São Domingos de Lisboa, em 1496, de uma confraria do Rosário, destinada, como se dizia ao tempo, aos pretos, desde essa data abrem-se outras confrarias com a mesma invocação. No fundo, uma forma de integração cultural, com base na religião, tanto claro, da população negra, quer dos escravos, quer dos libertos. Em 1513, eu creio, em que na Igreja da Conceição de Lisboa, o rei Dom Manuel pede ao Papa, Leão X, que seja concedida a instituição de uma pia batismal para os negros que vinham das costas da Guiné, para que não morressem sem sacramentos, nomeadamente o sacramento do batismo. Estamos diante de uma lamentação, que se poderia dizer, como hoje se diz, que partilha essa conjuntura de integração.
além de que em torno do corpo de Jesus Cristo existem, até nomeadamente, os homens que choram são judeus, ou seja, há na pintura uma espécie de mensagem de conversão universal. Nós não sabemos quem é este pintor. Quando eu e o Ignace Van de Vivre, há uns anos atrás, estudámos um grupo de pinturas deste museu e vimos que elas tinham entre si certos traços distintivos que as ligavam e as distinguiam ao mesmo tempo de outras que estão neste acervo, tivemos a necessidade de lhes impor um rótulo. Daí que inventámos um nome que tem a ver fundamentalmente com o caráter deste mestre. Ele inventa tudo de uma forma mais ou menos delirante. É um grande nome, é um grande nome. E se repararmos para lá do delírio, se quisermos, de termos uma Maria Madalena com joias e com ar até, não vou dizer soberbo, mas de cortesã. Cortesã, efetivamente. Homens a chorar, cheios de chapéus exuberantes. Para além desta multidão na primeira linha da composição central, os detalhes... Muitos dos detalhes ainda são mais reveladores desse delírio, não é? Eu estou a ver ali aquele leão, é muito inquietante e ao mesmo tempo cómico. Patusco era uma expressão que o Zé Alberto usava. Acho que sim, que é patusco, um bocadinho bizonho, se queremos acentuar ainda mais os significados. O reverso das abas deste tríptico, onde está representada uma anunciação em duas partes, o anjo de um lado, a Virgem do outro, é muito revelador dessa busca de um decorativismo a todo o custo. O anjo é um autêntico compêndio de obras que não podem existir nas vestes, de árvores que, no fundo, fazem, digamos, caracóis, as folhas, e que são mais ou menos idênticas ao dos cabelos longos do próprio anjo. Mesmo a filactera faz um percurso completamente inverosímil em torno do corpo do anjo. Do outro lado, onde a Virgem, no seu lar, recebe com atitude plena aceitação o anúncio do anjo que chegou, aí nós temos a questão da construção do espaço. É o mais claro do delírio em que este pintor nos mergulha, que vai até uma velha que varre o chão com uma vassourinha. José Alberto, e falando em delírio, se dúvidas ainda restassem do bem batizado que foi este mestre, o dragão aqui do São Miguel, é maravilhoso. É um autêntico dragão de feira, digamos, é um dragão carnavalesco, efetivamente. Nem é sequer um dragão com aquela componente fantástica, acho que podemos usar esse termo que o Bosch tem, sim, mas é de facto um dragão familiar ao imaginário da religiosidade popular, num santo tão importante como São Miguel, de facto. Agora, é um ser extraordinário, de facto. Mas o certo é que funciona. Isso é feito com uma eficácia espantosa, embora mal feito, do ponto de vista técnico. Este mestre terá estado ativo nesta zona... Guimarães, no início do século XVI. Pode ser que antes, um pouco. Não se sabendo o nome, não havendo documentação sobre as, digamos, encomendas que ele possa ter tido, isto é altamente volátil, de certa forma. Nós não sabemos onde nasceu, não sabemos exatamente quando pintou estas obras. Ok, inícios do século XVI, talvez entre 1510...
e 1530, talvez. Portanto, não sabemos se era educado, se tem escola, bem, alguma terá, porque senão não conseguia fazer isso e também não lhe encomendavam estas peças. Mas através da pintura, que é provavelmente o documento mais poderoso que se pode ter sobre alguém, não é? Uma obra que produziu, o que é que estas pinturas dizem a si sobre este homem? A mim dizem-me que... Era um atrevido. Era, mas é um homem que não está no círculo da corte. Vamos cá ver. No tempo dele, digamos, a corporação dos pintores, diria mesmo a máfia dos pintores, que, digamos, repartiam entre si os melhores negócios, digamos assim, viviam junto à corte. Há depois situações de periferia, mas importantes, que a corte não era régia, podia ser a corte do bispo, que é o caso de Viseu. Aqui, o facto é que, em Guimarães, estamos a falar de uma zona relativamente fora dos grandes circuitos da, digamos, encomenda régia, embora a colegiada seja, de facto, a congregação disso mesmo. Ou seja, há mercado, há, digamos, encomenda, mas, como agora se diz, como é que seria o público? Qual seria o gosto? Não é? Eu creio que ele faz parte de uma grande estrada de importação ibérica, que passa também por Castela, por Leão, nessa época, que vem do norte. Há uma nítida utilização de um vocabulário estético que é nórdico, que pode ser flamengo fundamentalmente, mas creio, cada vez estou mais convencido que tem uma grande dose de influência de pintura alemã. Esta, aliás, expressividade levada a pontos insuspeitados dá-me bastante essa suspeita. Mas isso significa o quê? Significa que ele pode ter vindo de lá ou que foi sujeito a influências dessa pintura? Das duas, uma. O facto é que não temos dados suficientes para poder aferir se é mais lógico um caso ou outro. Os dados são efetivamente tão rarefeitos que não há hipótese de chegar a uma conclusão. O certo é que a sua carreira faz-se aqui. E faz-se aqui em torno de Guimarães, ou seja, não há obras do mestre delirante, nem em Colónia, nem em Bruges, tanto quanto se sabe. Há aqui, de facto... Não há em Lisboa, não há no Porto, tanto quanto se sabe. Mas há uma obra em Coimbra. Há uma peça em Coimbra, uma virgem com o menino entronizada, com dois doadores, chamada Virgem da Rosa, tem uma rosa na mão, sem grandes subtilezas de técnica pictórica, propriamente dita, que até tem um aspecto acartazado, algo gráfico, que de uma forma ou de outra também encontramos a sua fonte neste núcleo de Guimarães dado ao mestre. Ou seja, há pontos de contacto aqui. Pode haver porque uma das curiosidades que um leigo, como eu, sempre tem é como é que os senhores investigadores na área da história da arte, quando se deparam com casos destes em que não há, bem, evidentemente não há assinatura, nem sequer há documentos que atestem a encomenda a quem. Quando não há nada que nos diga quem eram estes artistas, ou quem era concretamente este artista, como é que conseguem ter a certeza de que essas obras pertencem a este homem? Ou melhor, como é que estamos convencidos de que pertencem ao mesmo ateliê? Isso. Eu não queria ser desagradável, mas como é que se convencem? Claro, como é que se convencem disso? Claro. E depois nos convencem a nós? Nós convencemos por um método comparativo. Isto é, vamos, de certa maneira, inventariar quais são os tiques estilísticos que as obras têm. Desde logo, fisionomias. Isto é, há rostos que são idênticos, têm o mesmo tipo de modelo, partem de uma mesma concepção da forma. Há depois uma acentuação do caráter ornamental que é absolutamente hegemónico em todas estas obras. Isto é, o furor com que se quer fixar a joia, a fímbria rica, o ouro, os brilhos vários e a estilização disso, portanto mesmo a forma como é feito, está em todas estas peças. A Virgem do Leite, do mestre
delirante de Guimarães não tem uma almofada, tem duas. Isto é, mais rica ainda. Os espanhóis chamam isto os estilemas do pintor. Estas obras estão cheias de estilemas claros, nítidos, de uma mesma mão. Aqui está outra das pinturas do mestre delirante, José Alberto Seabra. Isto é um fresco retirado de uma igreja daqui de Guimarães. Da igreja de São Francisco, exatamente, da Sala do Capítulo, que estava cheia de outros frescos, mas este foi o único que se salvou no final dos anos 20 do século XX. Bom, o facto é que é uma peça extremamente importante porque nos mostra que o mestre é o mesmo. Até ao resgate desta peça, acreditava-se que não havia ligação ou contaminação na atividade dos pintores entre a modalidade de óleo e a modalidade de pintura a fresco, pintura mural. Ele é, de facto, um pintor que trabalha as duas modalidades. Óleo e fresco. E fresco. O mestre delirante podia não ser muito perfeito, como já vimos. Uma perfeita imaginação, mas não era uma... versátil. Muito versátil. E muito competente nessa versatilidade. Mas não tecnicamente perfeito. Mas, pelos vistos, a sua audácia levava-o a exercer em várias frentes, não é? Mesmo que existissem outros casos, eram tão pouco frequentes que a historiografia de arte não deu deles conta até começarem a estudar a obra do mestre delirante. Não é? Essa ponte não era antes feita da mesma forma que hoje se faz. Porque há já outros casos não tão evidentes, mas que por via desta pista começaram a ser, digamos, explorados. Nesta representação da degolação de João Batista, estão pormenores que também são curiosos, até sob o ponto de vista etnográfico. Aquelas duas regueifas, portanto, estamos no início, no Dialbar do século XVI, são exatamente iguais a forma àquelas que ainda hoje, no século XXI, se fazem por todo o país. Pela forma, sim, não sabemos pelo sabor. Mas eu creio que se mantém essa longa duração a receita é muito engraçada. Outra das particularidades mais impressivas que esta composição tem é a figura de Herodíade à mesa, que recebe com um gesto de agradecimento, exatamente, a cabeça do Batista Os dois dedos juntos querem dizer isso, não é? Sim, é no fundo uma espécie de, creio eu, que se pode interpretar como uma benção maternal. E isso é que é um gesto invulgar, é ela pegar cruamente nos cabelos da cabeça do Batista.
José Alberto Seabra, de alguma forma, fica a pensar, depois de o ouvir e de estar aqui ao pé de algumas das obras identificadas como do mestre delirante, ainda bem que ele estava em Guimarães. Ainda bem que ele escapou às malhas da corte e ao controle pelo cânon da sua criação. Assim, pode dar-nos esta alegria, Exatamente. 4 séculos depois, Exatamente. de ver as suas completamente surpreendentes obras, não é? Neste caso, a fuga ao cânon não se sabe se foi fortuita. Quem sabe se ele não terá sido expulso da corte porque fazia coisas fora do cânon. Porque delirava demais. Exatamente.